2 Crônicas, capítulo 29, verso 10. Que nos diz assim: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo de sua ira se afaste de nós. Mais uma vez, pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Até aqui. Quem disse essas palavras foi o rei Ezequias. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás. O seu antecessor, que foi o rei Acaz, seu pai. E assim como Israel viveu altos e baixos em todo momento, desde a saída do Egito até a terra prometida, até Canaã, até a Palestina, Israel vive altos e baixos. E aqui nós vemos um exemplo muito mau de um reinado, que foi o rei Acaz. Acaz, ele levantou altares a outros deuses. Ele queimou seus próprios filhos no altar. Acaz fechou o templo, encheu de imundícia lá dentro. Fechou a casa do Senhor, quebrou alguns utensílios da casa de Deus. E ele pensou que não precisava mais depender de Deus, somente da sua força, do seu reinado. Mas o seu reinado não durou muito. E logo após ele morre, ele veio a morrer. Então Ezequias, o seu filho, ele assume o trono, o reinado de Israel. E a Bíblia nos diz que no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, ele chama os sacerdotes e os levitas a uma praça para uma reunião. E ele fala para eles: santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Os nossos pais, os nossos antepassados têm prevaricado contra o Senhor, têm pecado, têm se desviado de Deus. Mas eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Então, neste momento, santificai-vos e santificai a casa de Deus, tirai de lá toda a imundícia. E vamos abrir novamente as portas do templo. Vamos voltar a adorar este Deus, porque sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tirou o povo da escravidão do Egito, o Deus que fez o povo passar pelo Mar Vermelho, o Deus que quando o povo teve fome, Deus deu o maná dos céus. Quando o povo teve sede, Deus deu água. Em tudo Deus supriu. Em tudo Deus supriu o povo de Israel. E nós precisamos voltar a ter uma aliança com este Deus. Voltar a adorar aquele Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus do rei Davi. E eles começam a limpar o templo. Então os sacerdotes começam a se santificar. E ali eles começam novamente a adorar a Deus. A fazer uma aliança com Deus novamente. E eu quero falar um pouquinho a respeito de aliança hoje. Aliança com Deus. Talvez você está cansado de ouvir falar sobre aliança. Sobre aliança e sobre aliança. Mas assim como os nossos antepassados, assim como os hebreus, assim como o povo de Israel, teve altos e baixos em sua caminhada, assim está a nossa geração de hoje. Continuamos um dia a servir a Deus e voltamos e outro dia não estamos servindo mais. Retrocedemos, voltamos atrás. O que está faltando?
O que está faltando para que um povo venha realmente a ser constante na presença de Deus? O que está faltando? Porque nós estamos quebrando a aliança? Porque nós continuamos a quebrar a aliança com Deus? O que nos falta hoje, que é raramente pregado, que é um dos atributos de Deus, que pouco é falado, é que Deus, Ele é um Deus de amor, sim, nós sabemos, nós cantamos, Deus é um Deus de amor. Mas um dos seus atributos, que nós pouco falamos, é que Ele é um Deus de ira. Ele é um Deus de ira. E nós continuamos a quebrar esta aliança, porque nos falta temor. Nos falta temer a Deus. E você pensa, mas pastor, temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é respeitá-lo. É reverenciá-lo. É prostrar diante dEle. E eu digo hoje, que sim, temer a Deus é sim respeitá-lo, ser submisso ao seu governo, mas também temor a Deus é medo, é tremor para aqueles que continuam a se desviar, a quebrar a aliança de Deus. E Deus é muito claro na sua palavra, é um Deus que se ira todos os dias. Como diz em Salmos capítulo 7, versículo 11. E todo aquele que se desviar de Deus sofrerá a sua ira. Porque nós temos falhado? Porque nós temos retrocedido? Porque nós somos inconstantes? Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é saber, é ter o conhecimento que é só Ele que nós devemos adorar e que nós não devemos retroceder e falhar e pecar novamente. Temer a Deus é saber que nós somos sim agraciados pelo seu amor, mas que também Ele é um Deus que se ira. Ah, mas esse Deus que você está falando é do Velho Testamento. Agora nós estamos no tempo da graça, no tempo da dispensação da graça. Mas eu digo para você, a graça sempre existiu. E Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é um Deus imutável. Ele não muda. Sim, estamos debaixo da nova aliança. Mas não existe graça sem lei. Elas andam de mãos dadas juntinho uma com a outra. Ah, eu vou pecar, eu volto e peço perdão, Deus vai me perdoar, Ele é amor. Mais um pecadinho, depois eu vou na igreja e vou cantar, Deus é amor, Ele vai perdoar mais uma vez. Cuidado, muito cuidado. Apocalipse 14 diz que chegará o dia em que a ira do Cordeiro será derramada sobre o inferno. Ele vai derramar toda a sua ira lá. E um vacilo nosso pode nos colocar lá hoje. Mas não quero, eu não quero pensar isso. Eu quero pensar apenas no amor de Deus. Eu quero apenas cantar canções que venham me satisfazer. Somos hedonistas.
queremos o nosso bem-estar, queremos palavras que venham mexer com nossos sentimentos, que venham nos alegrar. Mas a palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para repreensão na educação. E eu agradeço a Deus todos os dias que Ele nos repreende. Nós temos que ficar agradecidos, porque isso manifesta o seu amor por nós. Nisso Ele manifesta o seu amor pelos seus filhos. Ele tem cuidado de nós. E se Ele nos chama a nossa atenção, é porque Ele nos ama. Ele é um Deus de ira. Ele é um Deus de ira. Certo pregador falou uma vez: eu tenho duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que Deus está aqui hoje. E a má notícia é que Deus está aqui hoje. Depende qual lado você está. Depende como vai a sua vida, o seu caminhar. Como está a sua vida, a sua aliança. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. É claro que a ira de Deus não é como a nossa ira. A nossa ira, que é uma ira egoísta. Ficamos bravos porque nós somos maus. A ira de Deus não é assim. A ira de Deus é apenas Deus Santo contraposto com o homem pecador. Ele não suporta, ele não pode suportar, ele não pode ter aliança com o imundo, porque ele é santo. E por isso ele diz a sua palavra em Levítico 19, versículo 2: santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. E hoje, mais uma vez, Ele nos chama a atenção para que venhamos a nos santificar. Santificai-vos. Todos nós temos que estar sujeitos a ser mudados. Todos nós temos que orar a Deus e dizer: Deus, o que ainda eu preciso mudar? Deus, o que falta? Pai, qual a atitude que eu preciso mudar? Qual o passo que eu tenho dado em falso, Deus? Pai, me muda, me molda. E esta oração é para o resto da nossa vida. Porque nós somos maus, pecadores. Talvez o espinho na carne de Paulo seja um pecado. Existem várias teorias para isso. Mas e se for um pecado que talvez ele lutasse contra? Qual é o espinho na carne que nós temos hoje? O que ainda falta para que venhamos a ter uma vida reta e fugir da ira de Deus? Porque Ele é justiça, é um Deus justo, cheio de amor, cheio de amor. E é pelo seu amor que Ele é justiça, que Ele é justo. Todos nós gostamos de bebês, de crianças. Adoramos crianças. Tem muitas crianças aqui na igreja, muitos bebês. E nós amamos os bebês. Mas nós detestamos o aborto. Nós odiamos o aborto. Assim é Deus. Ele nos ama. Ele nos ama. Mas Ele não suporta o pecado. Ele não suporta o pecado. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 17 diz assim: e os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos,
e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Caia sobre nós as rochas, os rochedos, para que não venhamos a ver a ira do Cordeiro. Muitos vão dizer assim: caiam rochas sobre nós, caiam pedras. Eu não posso ver esta ira, eu não quero participar desta ira. Mas lá não vai ter como fugir. Não há como fugir mais no momento em que entrarmos lá. Não haverá nenhum feixe de luz lá no inferno, aonde o verme não morre, aonde as feridas não cicatrizam, aonde o fogo não se apaga. É eterno. Nós somos eternos. Eu e você somos eternos. Um dia nosso corpo irá morrer. Nossa alma e nosso espírito são eternos. Eis agora a escolha para onde nós queremos ir, para onde nós queremos passar a eternidade. Sobre a ira de Deus ou sobre o seu amor. Eu quero me encontrar com Deus um dia. E eu sempre falo que esse tem que ser o sonho oficial do crente. Sonhar com os céus de luz. Sonhar com aquele dia. Certo dia eu estava voltando do trabalho no ônibus, falando com Deus. Eu dizia: Deus, Pai, que vontade, Deus, que nesse momento o Senhor me chame para a glória. Deus, podia ser agora, Pai. Podia ser agora. Deus, agora. Agora, Pai. Agora. Será que esse tem sido o seu sonho? Será que esse tem sido o sonho da igreja? A salvação. A salvação. A salvação. A salvação. Esse tem que ser o nosso sonho. Todos os dias. Temos que sonhar com este momento. Temos que sonhar com este momento. Que a nossa aliança hoje possa ser uma aliança renovada novamente. Uma aliança novamente renovada com Deus. Assim como Ezequias tomou uma atitude de um rei segundo a vontade de Deus. Estou disposto a fazer uma aliança com o Senhor, para que se desvie a sua ira sobre nós. Muitas vezes nós não tememos a Deus, porque nós não o conhecemos, não entendemos quem Ele é, a sua grandeza, a sua magnitude. Deus é um Deus grande, mas a nossa mente tão pequena, tão mesquinha, não consegue entender que Deus é esse. Como diz em Isaías capítulo 40, quem mediu as águas nos palmos e tomou medida aos céus. Que Deus é esse? As nações são consideradas por Ele como um pingo que cai num balde. As nações são consideradas por Ele como um pingo que cai num balde.
todo o universo e todas as pessoas. E onde está eu e você, neste pingo que cai em um balde? Em meio a essa multidão de gente, em meio à grandeza de Deus, Ele olha para cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós, Ele nos corrige mais uma vez a cada um de nós, Ele chama a nossa atenção mais uma vez, cada um de nós. Que Deus é esse? A visão de Isaías. E os querubins estavam por cima dele, e eles tinham 6 asas. 2 asas cobriam o seu rosto, 2 asas cobriam os seus pés, e 2 asas eles voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, 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 Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se os anjos adoram Ele 24 horas, porque eu e você não conseguimos adorá-lo? É tão difícil dobrar os nossos joelhos. É tão difícil ter uma vida de aliança com Deus. Eu gosto muito de estudar os grandes reformadores, os grandes missionários, que são grandes exemplos para nós ainda hoje. Homens de oração, homens de entrega. E eu falo: Deus, aonde estão esses homens hoje, Deus? Aonde estão esses homens hoje, Pai? Que vão ser exemplos de aliança contigo, Senhor. Exemplos de oração, Pai. Oh, Deus. Assim como Moody falou, um homem de joelhos perante Deus é um homem melhor em pé em cima de um púlpito. John Hus morreu sendo queimado, mas o detalhe é que ele morreu queimando, cantando e orando. Tantos reformadores, tantos exemplos para nós. Hudson Taylor, a sua biografia diz: o sol na China nunca nasceu sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Mas nós não queremos passar tempo. Talvez falamos: eu não quero perder tempo de joelhos dobrados. Não. Eu não quero essa aliança, esse compromisso. Eu quero só o que é bom, só o que é prazeroso para mim. Aonde estão os homens de oração? Os homens de entrega, de aliança? Oh Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Mas os salvos, aqueles que têm aliança com Deus, aqueles que vivem uma vida segundo a sua vontade, esses não precisam ter medo de Deus. Esses não precisam ter medo de Deus. Como diz em 1 João 4:8, que o amor perfeito lança fora todo medo. Pela misericórdia, a verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Você tem prazer nos mandamentos de Deus, nas suas leis? Assim como Davi se levantou e disse: Deus, eu amo as tuas leis.
Deus, eu agradeço pela luta que eu passei, porque assim eu aprendi as tuas leis. Mais vale a lei que procede da tua boca que todo ouro e toda prata. Nós cantamos muitas vezes: Deus, eu te amo. Eu te amo, Deus. Muitas vezes os ministros cantam e nós vamos no embalo e nem percebemos a letra muitas vezes. Eu te amo. E será que este amor é um amor verdadeiro? Será que é Espírito em verdade que você está falando? Porque se eu amo a Deus, eu tenho prazer em estar com Ele. Eu tenho prazer em estar juntinho com Deus. Será que eu amo as suas leis? Porque o seu primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Será que eu amo a Deus de verdade? Será que eu consigo vir no culto e cultuar a Ele realmente? Eu lutei muito para trazer essa palavra hoje, porque eu confesso, não era a minha vontade. Não era a minha vontade. Mas eu não quero fazer a minha vontade. Ai de mim fazer a minha vontade, pregar a minha vontade. Mas era a vontade de Deus. Não pense que é um homem falando algo do seu coração. É a palavra de Deus. É Deus que está falando. Deus, Ele nos chama nesta noite para uma renovação de aliança com Ele. Para renovarmos a nossa aliança com Ele mais uma vez. Mais uma vez, voltar ao seu caminho. Voltar a servir a Ele como convém. Jeremias capítulo 32, versículo 8 nos fala: e farei uma aliança com o meu povo, de nunca deixares de fazerem o bem, e colocarei o meu temor em seus corações, para que nunca se desviem de mim. Oh Deus, muito obrigado, Pai, e que hoje a nossa aliança possa ser renovada, Pai, e que o seu temor possa estar sobre nós, Deus. Que possamos te reverenciar, Pai, te adorar, te exaltar, Deus. Não importando as circunstâncias, Pai. Não queremos o que o Senhor pode fazer por nós, mas o que o Senhor é em nossas vidas. Quem Tu és. Quem é Deus para você. É um Deus que te entrega as coisas, que te dá bênçãos. Oh Deus, a sua salvação acima de tudo. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesta noite. Aleluia. Talvez você está dizendo que esta palavra, que dura esta palavra, mas eu digo, dura será se nós não entendermos esta palavra. Que Deus, Ele é um Deus de amor, mas é um Deus justo, um Deus correto. E que hoje nós possamos renovar a nossa aliança. E que o temor a Ele possa voltar hoje aos corações.
Que possamos voltar a temer a Ele. E saber que Ele é um Deus grande, eterno, todo-poderoso. E que possamos servi-los não com medo. Não com medo, mas com respeito, com reverência, saber o que Ele é, entender a sua grandeza, Deus infalível, incrível, imensurável, indiscutível, indescritível, incrível, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, leão da tribo de Judá, Ele é Cordeiro e Leão. Cordeiro e leão que ruge aos quatro cantos do universo. Que Deus poderoso, que Deus grande. E nós temos a oportunidade de servi-los. E nós temos o privilégio de ser chamados de filhos e poder chamar Ele de Pai. Que privilégio é esse que nós temos, sem merecer nada, somente pela graça, um favor não merecido, é somente pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite, de braços abertos, dizendo: ainda você tem chance, ainda você tem uma chance, é hoje, volte-se para mim, e eu colocarei o temor mais uma vez na sua vida, e vou te abundar com o meu amor nesta noite, mais uma vez. Misael, pode ir subindo aqui. Deus eterno, que Deus é esse? Que Deus é esse? Cheio de graça e misericórdia, Deus amor, um Deus cheio de amor. Eu convido você essa noite a orar, a falar com Deus mais uma vez. Você e Ele nesta noite, fale com Deus, converse com Ele. Diga para Deus algo no seu coração, em verdade. Deus, eu me arrependo, Pai. Me ajuda, Senhor. Que eu não venha quebrar a minha aliança contigo, Deus. Deus, eu quero ser íntimo Teu. Deus, eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Deus, eu quero mais. Glória ao Teu nome, Senhor. Deus, aleluia. Salmos 25:14 nos diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu tenho sonhos. Eu tenho alguns sonhos. E um dos meus maiores sonhos, Misael, é ver uma igreja voltar a ficar de joelhos, voltar à oração,
voltar a ter uma aliança, voltar a ter intimidade com Deus, voltar a temer a Ele. Eu sonho em ver uma igreja de joelhos novamente. Oh Deus, Pai, Senhor, eu te peço nesta noite, Deus, que haja uma renovação de mente, Pai. Que haja, Deus, uma mudança em nós, Pai, no nosso dia a dia, na nossa agenda diária, Pai. Eu te peço, Deus, meu Senhor, muda os nossos pensamentos, Pai. Muda o nosso caminhar, Deus. Pai, que possamos acordar pensando em Ti, Deus. E que possamos voltar para a nossa cama pensando em Ti, Te adorando. Em intimidade, em oração. Eu pergunto hoje, quantos querem ficar diante deste Deus poderoso? Quantos querem ficar de joelhos diante dele nesta noite? Quantos querem entender o quanto isso é necessário? Você que nesta noite hoje tem vontade nessa noite de se ajoelhar aqui no altar, venha, não perca tempo. Demonstre o seu amor por Deus hoje. E diga: Deus, hoje eu te amo, Pai. E hoje eu dobro os meus joelhos diante do teu altar. Quantos vão vir dobrar os seus joelhos hoje e dizer que são totalmente dependentes de Deus? E reconhecer que não são nada sem Ele. Quantos temem a Deus esta noite? Quantos temem a Ele, entende quem Ele é, a sua grandeza? Oh Deus, Pai, que amor é esse, Deus? Que amor é esse, Deus, que continua a chamar a nossa atenção para Ti? Meu Deus, que amor é esse, Pai? Que se compadece dos seus filhos. Que amor é esse, Pai? Deus, que possamos Te servir, Deus, não com medo, Pai, não temendo, Senhor, e tremendo, mas que possamos Te servir, Pai, entendendo quem Tu és, Deus, entendendo que Tu és digno de toda adoração, e que nós somos criados para Te adorar. Oh Deus, continue falando com Deus esta noite. Continue adorando a Ele nesta noite, porque Ele está aqui nesta noite. Enquanto nós cantamos mais uma vez, sem enfrentar